Tô chato não, tá? É muito bom estar de volta aqui. E falar na escola dominical, para mim, é um prazer muito grande. Nunca falei na escola dominical. E sentado ali, eu estava me lembrando de 35 anos atrás, foi quando eu comecei aqui na igreja, e eu me lembrei de estar sentado na escola dominical, numa classe chamada Timóteo. Eu não sei se existe essa classe ainda, mas chamava Timóteo, porque a gente sentava lá para aprender da Bíblia. Então a gente aprendia da Bíblia com o pastor Botessi, o missionário Alcione, o presbítero Gilmar, pastor Miller, pessoas que vocês não conhecem hoje, mas que foram de vital importância para o desenvolvimento dessa igreja naquilo que ela está hoje. Então, relembrando isso, e a classe chamada Timóteo, eu me lembro, e é uma coisa até que eu ensino em implantação de igreja, de um princípio muito grande, que é o aprendizado, o discipulado de Paulo e Timóteo, que tem total relevância em toda a Bíblia e no Novo Testamento para a implantação de igrejas e multiplicação de células, fazedores de discípulos. Porque toda essa dinâmica está ali entre Paulo e Timóteo. E você, ou você é o Timóteo hoje, ou você é Paulo, ou são ambos. Essa é a importância. Então, se você nunca pesquisou sobre isso, volta na Bíblia, pesquise sobre Paulo e Timóteo, o relacionamento de liderança e de discipulado entre Paulo e Timóteo, tá bom? Então, eu vou te mostrar, antes de falar qualquer coisa, eu vou te mostrar 3 vídeos e dali a gente vai começar, tá bom? E vai preparando as perguntas aí. Então, vamos lá então. Os 3 primeiros vídeos, por favor.
Amém? Você entendeu tudo? Quer fazer alguma pergunta sobre o que você viu? Olha, é sempre uma pergunta tricky. Sei lá como é que fala essa palavra em português. Como é que fala trick em português? Trick. Tipo assim, é um jogo. Você faça uma pergunta. Eu te faço uma pergunta. Se você não fizer, eu vou te fazer uma. Entende isso? Não, né? Meu Deus. Então, Esther, você vai fazer uma pergunta sobre o que você viu? Então, eu sei que foi muito rápido, porque foi em inglês a tradução, também muito rápido, estava muito sem cor, né? Então, deixa eu só te falar, porque tem 30 anos que eu estou no campo missionário trabalhando com essa missão Jocum, Jovens com uma Missão. Nós já fizemos trabalho em todos os países do mundo, em curto e longo prazo. E a Jocum tem mais de 26 mil obreiros trabalhando tempo integral. Né? Tempo integral são 8 horas de trabalho por dia, como você trabalha. Eu trabalho 8 horas por dia, eu não fico louvando, lendo a Bíblia 8 horas por dia, tá? Então eu trabalho, então é necessário trabalhar. Quando eu cheguei aqui, 2 meses atrás, o pastor me pediu para me dar uma palavra, e o missionário Jimmy havia feito uma pregação muito bonita, e eu falei, gente, nós não podemos ficar sentados nos bancos das nossas igrejas, sendo emocionados, impactados pelos relatórios do campo missionário. Por quê? O mundo lá fora não espera. O faminto não tem no final de semana, o desabrigado não tem. Então você viu ali naquele vídeo que há muita necessidade de trabalho. Deus está chamando missionários. Missionários somos todos nós. Por quê? Se você foi salvo, o primeiro chamado é ser salvo. Você já tem. O segundo chamado é você fazer algo. E às vezes a gente fica assim, quer ter essas definições antropológicas, teológicas de missões bonitas, robuscadas. Eu não falo isso. Eu falo sim, no outro meio. Aqui com você não falarei. O que é fazer missão? É você ir para alguém e falar das coisas boas que Deus fez na sua vida. Um pouco mais além, o que é isso? É você ir lá e falar para aquela pessoa que ela não é o centro da vida dela e que tem algo melhor. Que ela não deve prezá-la tanto quanto ela preza a si mesma, mas prezar alguém que tem todo o merecimento, que é Deus. É ir a essa pessoa e falar para ela que é melhor ela dar mais honra e dignidade a Deus do que o seu último aparelho tecnológico, o seu iPhone 13, 14, 15, nem sei qual tem, ou o seu belo carro, o seu curso universitário, a tecnologia, o seu ídolo, a sua liga de futebol e talvez o seu ator, atriz preferida. É simplesmente como isso. Agora, todo mundo tem um chamado. Todo mundo é chamado. Agora, você pode haver algumas barreiras, obstáculos, ou outras coisas ainda, e que a gente pode desenrolar depois no discurso aqui. Mas hoje nessa missão, eu tenho 30 anos nessa missão, sustentado pela igreja aqui, da Igreja Vida hoje, e então eu mesmo já trabalhei em vários países, fazendo vários tipos de trabalho. E nós também, ali você viu sobre a universidade, nós também somos uma universidade. Como base operacional no mundo, nós temos mais de 2.000. Todos aqueles números que você viu é mais, porque aquele vídeo já é obsoleto, né? Já está velho. E a Jocum, ela não tem como ficar renovando cada 2 anos todas essas documentações. A gente faz um catálogo novo a cada 2 anos. Você viu que nós temos 7 faculdades, não são 7, são 11, porque primeiramente elas foram designadas 7 faculdades para transformar 7 esferas da sociedade, governo, comunicação, esporte, educação, igreja e outras. Hoje são 11 universidades que estão treinando pessoas em mais de 600 cursos designados para essas 11 faculdades, para transformar as áreas da sociedade. Esses cursos são ministrados em mais de 97 línguas diárias e estão crescendo. Há outros cursos, outros lugares que nós não sabemos ainda, mas que já existem. Em breve estará catalogado.
Então, é assim que a gente trabalha. Então, nós não temos muito controle de tudo que está acontecendo no campo, mas nós sabemos quem controla, que é o Espírito Santo de Deus. As maiorias das coisas que acontecem nas nossas vidas, você não vê aqui no meio da universidade, dos diretores, onde está todo mundo, mas está lá no meio do mato, na África ou na Oceania, onde Deus está fazendo a transformação na vida de uma pessoa, usando um desses missionários que foram. Então a gente não tem o controle, a gente não sabe tudo, mas está se propagando. Amém? Então, até aqui, você tem alguma pergunta? Porque senão você já pode, como o Gilson já deve ter falado para alguns de vocês. Isso. Você falou que vocês têm tempo de 8 horas de trabalho, mas penso que isso é para quem está numa base, não é? Você falou que geralmente os missionários têm 8 horas de trabalho. E o que está lá no campo? Porque você está falando, você é uma pessoa que trabalha numa base. Todas as suas atividades estão centralizadas numa base. E há muitos outros missionários que trabalham a partir das bases. Tá. Mas e aqueles que estão lá no mato, estão no campo, distantes das bases, que voltam às bases para se refrigerar? Eles também trabalham 8 horas? Como missionário? Como missionário. Tempo integral? Tá. Então, nós em Geocu, nós somos muito bem treinados e disciplinados. Só nós somos treinados, por isso que nós chamamos de uma universidade modular. A cada 3 meses nós praticamos tudo e vamos para o prático praticar isso daí. Quando a gente fala de praticar, nós temos uma vida que nós vamos levantar cedo. A nossa primeira coisa que nós vamos fazer é ter pelo menos 1 hora de meditação, de buscar a Deus. Depois nós vamos ter 1 hora de oração, vamos ter 1 hora de intercessão. Se tiver, dependendo do seu trabalho no campo, onde você está, se você terá uma reunião, depois você tem os seus trabalhos locais. Se você é um missionário que está no campo só, então você vai ter todo o seu trabalho de casa, vai ter todos os relatórios que você tem que fazer. Então há um relatório, há algo que você tem que trabalhar e você vai trabalhar pelo menos 15 horas por dia, não são só 8. Porque você vai ter que incluir o seu ministério. Por exemplo, o ministério poderia ser de 3 a 5 horas, dependendo do que você faz, entre evangelismo, discipulado ou treinamento de líderes. Ou se você está no campo também, você poderá estar trabalhando numa escola ou num café, onde que você tem a oportunidade de evangelizar e fazer o seu trabalho. Hoje em dia, nós temos uma coisa chamada a 4ª onda missionária. Tem várias explicações para isso, tá? Uma que a Geocum tem é que nós somos chamados para trabalhar fora do domínio da igreja. Domínio é tipo, não é domínio de controle, não, é domínio de esferas, né? De esferas. Então, isso. Não é bem isso, não. É domínio. Não é isso também, não. Deixa eu passar aqui, eu volto lá. Então, nós trabalhamos, por exemplo, a quarta onda missionária fala da gente trabalhar não só dentro do contexto de igreja bíblico, mas está servindo lá fora como profissionais para multiplicar e ser mais ativo lá fora. Tipo isso, Jesus disse para a gente estar fora da igreja e ir onde o povo está. Então, se você quer fazer implantação de igreja, você quer trabalhar com uma célula, você não pode ficar dentro da tua casa, na tua célula o tempo todo. Você vai onde o povo está. Então, onde o povo está? Vai lá. Se você trabalha com costura, procura um lugar onde tem pessoas que trabalham com costura, vai falar com elas, porque já tem um grupo. Então, esse trabalho nos leva a ir a outros lugares. Você vai trabalhar como um professor numa escola, que seja uma escola só de inglês, ou uma escola onde precisa profissionais, ou você vai abrir um café, vai trabalhar num café, onde você vai ter a oportunidade de trabalhar com as pessoas. Expliquei? Tá. Então, vamos começar. Quem tem a primeira pergunta? Paz, meu irmão. Paz. Você já acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, agora
são o seu tempo que você está no campo missionário, né? Mas, em cima disso ainda, qual foi o despertamento? O que te levou, né, a ter esse despertamento missionário, né? E uma segunda pergunta, qual que é a sua formação, além de missionário, lógico? Tá bom, a sua segunda pergunta, alguém vai fazê-la, tá? Então, a minha formação, eu tenho uma escola teológica que eu fiz nos Estados Unidos, e eu também tenho um bacharelado em estudos bíblicos que eu fiz na Universidade das Nações. Bom, fora isso, eu estudei linguística, estudei administração, magistério, coisas assim. E falo 4 idiomas perfeitamente, 6, outros 2 mais ou menos, porque eu não pratico. Então, mas só isso, eu acho. E a segunda pergunta alguém vai fazer depois. Respondi? Tá bom. A segunda pergunta... E aí, missionário, a segunda pergunta é como foi o seu chamado, né? Então, a nossa igreja aqui, ela começou perto de eu falo brejozinho, não sei nem se está certo, não lembro muito não, ali na ribanceirazinha ali. Aquela igreja era muito abençoada, era pequena, nós éramos o quê? 100 a 200 pessoas, pastor? Mas era super dinâmica, a gente tinha missionários do mundo todo que vinham para lá. Eu não sei porquê, talvez era para mim, eu acho, porque a Geocum tem gente do mundo todo, acho que Deus estava me preparando, era para mim, eu acho. Vamos ser egoístas, pelo menos agora, né? Eu acho que era para mim, porque tinha gente do mundo todo, missionários de todo o Brasil, pessoas brilhantes, altamente capacitadas. Uma vez chegou 10 missionários de vez, de fora. Eu falei assim, meu Deus, que negócio mais estranho é esse? Então foi assim, eu recebia palavras deles. Tinha uma pessoa, talvez vocês conhecem, Edmeia Williams, vocês conhecem. Ela me deixava doido. Ela sabia demais, ela falava aquelas coisas estranhas, e aquelas coisas, eu gosto de coisas estranhas, porque eu sou estranho, eu não sou normal. Eu acho que eu sou como João Batista, totalmente desnorteado, fora do cotidiano. Eu me vejo dessa forma às vezes, que as pessoas não me entendem não, porque eu vejo lá na frente, elas estão aqui ainda. Aí é um choque. Então, e ela falava essas coisas, você é missionário, você tem chamado, tá? Tenho, né? Beleza, eu também tenho essas pessoas. Você fala uma coisa, eu falo 3, você faz uma pergunta, eu faço 4. Então, o dilema é desse jeito. E ela foi falando. Uma vez ela até falou assim, poxa, mas por que você quer ser missionário? Vai ser pastor então, porque aí você tem salário e tudo. Eu falei assim, sei não, quero viajar o mundo. Tá, aí fui. E só que outras pessoas confirmavam, mas você sabe de uma coisa? Alguém pode chegar para você e falar o que você quiser ou não, que Deus está te falando, mas não vai funcionar se Deus não acionar a luz no teu coração. Não vai. Ele pode falar o que for, a pessoa pode falar o que for. Se Deus não tiver trago convicção, falado algo no seu coração, não funciona, não tem como, não testifica. Então você tem que ter essa certeza em tudo que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus vai honrar a forma que você busca, a intensidão que você busca e etc. Então, eu fui buscando e tal, sendo treinado na igreja e tudo. E eu tive 3 sonhos. Você quer que eu fale os sonhos? Tá, eu vou tentar falar bem rápido. O primeiro sonho foi bem aqui, de frente para o mestre Álvaro. Só que o mestre Álvaro só tinha uma plantação, que estava tudo amarelo. Então, com certeza era trigo, né? Para mim, naquela época, eu decifrei a mensagem como trigo, porque tinha um caminho de pedrinhas, tipo essas pedras menores do que essas que estão aqui, que levava até no mestre Álvaro, mas era longe o caminho, e eu estava com uma pessoa, e nós estávamos de bicicleta, todos os 2 de bicicleta, só que eu não via a pessoa. Aí a pessoa disse, vamos até aquela rocha, que era o mestre Álvaro. Chegamos lá, no pé da rocha, você só via aquela montanha e tudo coroado por nuvens em cima, e descia uma água sulcada, límpida, descendo toda a rocha, o mestre Álvaro todinho, passava pelos meus pés e voltava para a plantação.
Então, depois de consultar várias pessoas e uma pessoa específica, a pessoa me revelou o seguinte: olha, aquela plantação toda amarela era trigo, era o campo, a seara de Deus. Deus te mostrou o caminho. Não. E eu não sou muito de ficar falando do meu testemunho, não. O meu trabalho é outro, é treinar líderes, guerreiros e mandar partir. Mas, então, ele me levava até a rocha, que é Deus, né, que é Jesus e tudo. Aquela palavra, aquela água que descia era a palavra que me purificava, me edificava e voltava para o campo, que não era só para mim. Então, aquela foi a interpretação, que eu teria que ir até a rocha, ser preparado, lavado pela água de Deus e ser preparado e voltar para o campo. Esse foi o primeiro. Só que todos esses sonhos vieram dentro de um mês, foi super rápido. E o segundo, eu estava sendo levado pelo um rio, todo de barro, sujo, lamaçal mesmo, pesado mesmo. Você sabe, tipo quando você vê aquelas crateras de vulcão descendo, é tipo aqui, só que ela é de barro. E eu tentava jogar o meu corpo para não bater numa rocha, ou num daqueles troncos lá que te destroçar todinho, machucar e tudo, tentava esse tipo de coisa. Até então que eu fui dragado por um canal límpido, de águas limpas, e reto, manso, e fui tirado daquilo. Então esse segundo foi o seguinte: agora o romance do meu tempo com Deus já tinha passado, agora ia vir as turbulências, aparecer tanto aquelas coisas feias, podridões, as coisas que você tem que deixar de lado e tudo, mas também tinha uma resposta, que Deus, era o processo de Deus, era normal, e que eu ia ser levado, canalizado de novo, porque eu estava em Deus, então estava correto, porque se você está no centro da vontade de Deus, lá é o melhor lugar para você estar, amém? Então eu estava no caminho. E o terceiro sonho me levava numa terra onde eu nasci, e lá tinha uma área gramada muito bonita, e no sonho, não na realidade, não, havia sim, tinha uma piscina no meio dessa área gramada, mas era uma piscina, eu não sei como explicar isso, talvez alguém furou isso, mas era tudo coberto com capim meloso. Já ouviu falar disso? Capim meloso é um capim meloso mesmo, bem resistente, que nasce e fica em cima da água. Às vezes você pode até andar em cima e não afunda. Então eu abri aquilo ali e eu vi que tinha quase o mesmo formato de uma piscina, e tinha peixes de todos os tamanhos e cores movendo por todos os lados. Nesse sonho eu estava com meus 2 irmãos mais novos do que eu, eles tentaram entrar na piscina e eu disse não. E a razão foi que, na revelação, que era um lugar específico que Deus estava me chamando, e que eu teria que pescar. E tinha todos os tipos de peixes, tamanhos e cores. E eu não poderia deixar meus irmãos, porque ele era meu chamado, não era deles. Então eu não deixei. Então esses foram os 3 sonhos. Quando isso passou, depois que eu tive uma segurança, eu vim ao pastor Voteci. Eu recebi um chamado de Deus, e eu tenho certeza, a minha obrigação é obedecer, e a sua é de me enviar. Gente, eu não sei qual foi a minha ousadia, não, mas eu falei isso, viu? Deu certo, mas não vai me copiar, não, você tem que ter a sua. Seja responsável. Agora, então foi assim. Agora, qual é a próxima pergunta? O missionário, onde você atua hoje integralmente como missionário, e o porquê você está lá nesse local? O meu campo missionário hoje? Integral. Tá, o meu campo missionário hoje, eu estou na África do Sul, na cidade do Cabo. Por que eu estou lá? Primeiro, porque eu tinha um chamado para a África. O meu primeiro lugar na África foi a Ruanda. Só que a Ruanda havia tido um genocídio 4 anos atrás, você já ouviu falar? Tutus, Batuas e Tutsis, Batuas e Hutus. Já ouviram falar? Do genocídio em Ruanda.
Não, vocês nunca ouviram falar? Uma das piores tragédias, eles tiveram o genocídio, por exemplo. Os Tutsis mataram os Hutus. Os Hutus são mais baixos, são mais escuros, os narizes mais esborrachados. Os Tutsis são bem altos, peles brunidas, nariz afinalado, e eles diziam ser um pouco mais elitizados pelos alemães e pelos belgas. Tutsis matam Hutus. Depois, Hutus se rebelam, matam Tutsis. E os Batos são pigmeus, são os nativos da terra. E isso generou muito problema. O genocídio foi uma coisa horrível, depois vocês pesquisam. E eu fui para lá em 97, mas eu não pude, fui para lá para ficar 1 ano, mas eu não pude ficar por causa dos documentos da Jocum, não estavam todos legalizados e o governo me convidou a se retirar do local. O negócio era tão perigoso que ao redor da casa onde eu morava, e o que eu andava quase todos os dias atrás, orando e tudo, fazendo as coisas, um dia eu estava deitado na tarde, uma vaca andou num lugar e ela virou carne moída. Aí você não sabe o risco que o missionário corre, e só os anjos mesmo para trabalhar muito, feito doido, para te tirar de problema, porque a gente às vezes é meio estúpido, vou te falar a verdade, tá? Eu já vi muitas coisas acontecerem, mas isso aconteceu, mas eu só fiquei aliviado, né? Vou fazer o que agora? Então, andei, não aconteceu nada, e num belo dia acontece. Então, isso foi em Ruanda, muito tempo atrás. Então, a razão a qual eu estou na África do Sul, porque eu tenho um chamado para treinar africanos, não era específico para um lugar. E depois, porque a África do Sul está aqui, então, para mim é um portão para mover. Eu subo para toda a África, vou para a Europa, ou vou para a Ásia, ou eu vou para a América, se é o caso. Então, é um lugar bom para as passagens, tem muitas conexões, é mais barato, e eu mobilizo super rápido. Ou eu faço um 8, eu vou para lá, eu vou para cá, ou eu faço uma borboleta, né? Ótimo, 2 asas. Então, é isso. Geraldo, o Robson sacou muito rápido ali, foi direto para a pergunta 5, e aí deixou em aberto a 3 e a 4. Ele tinha 2, é? Não, ele pegou a 5 direto, já fez a dele. Faltou a 3. Quem é a 3 aí? 3 sou eu. Irmão. Irmão, eu tenho uma pergunta que é aqui do protocolo e tem uma que é minha pessoal. Vou fazer as duas, talvez a minha pessoal já é uma próxima pergunta. E aí Pode fazer uma, eu respondo, depois faz a outra. Tá. Qual a coisa mais difícil ou obstáculos que enfrentou no seu chamado missionário? Olha, eu não tive nenhum, não. Mas, de certa forma, eu vou te dizer uma coisa. Aliás, eu até fiz uma anotação aqui. Vou ver se eu consigo falar sem ler. A primeira coisa, para mim, pessoal, o que dificulta como obstáculo para mim no campo, foi o fato de que eu não tinha as finanças necessárias para ir a todos os lugares que Deus colocava no meu coração, ou que eu era convidado a ir. Tá? Essa era a primeira coisa. Agora, deixa eu esclarecer isso aqui. A Igreja Evangélica Vida, ela é comprometida comigo, me levar até onde eu estou. E ela faz isso muito bem. Agora, se eu estou até na África do Sul, a igreja me cobre. Tudo que eu vou fazer além, eu preciso fazer das minhas próprias fontes, levantar sustento, parcerias e tudo mais. Nesse âmbito que eu estou falando, tá bom? Nunca me faltou nada, não. É que, às vezes, falta recursos para você ir. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, eu preciso de levantar sustento para ir para Filipinas, em setembro. Eu não fiz nada ainda. Eu não levantei R$1 ainda. Eu nem sei por que eu não estou fazendo isso, mas eu preciso, porque vai ser uma reunião muito importante, que é a do legado da nossa missão, que o nosso líder, Lauren Canahan, ele morreu, e nós vamos fazer uma reunião para ver como é que vai ser todo o nosso legado, as coisas que precisamos fazer, e eu, como sou parte de liderança internacional, eu preciso de estar lá, e eu não fiz isso ainda, entendeu? Isso seria um obstáculo na área missionária, para mim, por exemplo. Agora, um segundo obstáculo que poderia acontecer, foi isso que você perguntou, obstáculo, né? Para mim, eu não poderia dizer para mim necessariamente, mas um dos obstáculos que acontece a missionários no campo são relacionamentos, não é nem finanças. Porque relacionamentos com líderes,
ou outras pessoas é um dos piores obstáculos que podem acontecer, que levar até o missionário sair do campo. Essas situações. Não é nem tanto finanças. Respondeu? Agora, um dos obstáculos que você, sentado aqui agora, olhando para mim, você poderia ter, especialmente após me ouvir falar, seria que, ok, eu não estou preparado, tá sim. Esse não é meu trabalho, é sim. Eu não sinto digno. Não, você é. Porque Deus já fez tudo isso. Você é digno porque Ele disse que Ele é, e Ele está em você, você nele, então você é. Você não está preparado, está assim porque você tem Ele e Ele te instrui e te ensina acerca do que fazer e do que falar. Não é seu trabalho? É sim. Porque Ele te deu dons, talentos, habilidades para você fazer. Ah, essa não é parte das minhas tarefas diárias? É sim, você só precisa começar. Então esses são seus 4 obstáculos que você falaria para mim agora. Eu nunca tive não, esses obstáculos não. Não. Você já foi barrado por líderes religiosos, justamente por essas... Não diretamente assim. Eu vou voltar nessa pergunta depois. Se eu não fizer, você me responde de novo, tá? A sua segunda... A segunda pergunta é: se mediante a obstáculos, desafios, o cansaço diário, o afastamento das pessoas amadas ou algum outro desafio te levou a pensar em desistir do chamado e abandonar o campo? Olha só, está aí uma boa pergunta. Às vezes a gente pensa, só porque Deus nos chamou, Deus vai fazer tudo, não é bem assim não. A gente precisa de tirar um pouco a nossa religiosidade, esse tipo de zelo, porque nós precisamos trabalhar também, tá? Ok, faz essa pergunta de novo. De relacionamentos, as dificuldades financeiras do campo, Tá. Desanimaram, fizeram pensar em desistir e abandonar o chamado. Tá, eu só queria ter certeza, tá? Tipo, por exemplo, Paulo, ele sabia qual que era o propósito da vida dele. Como que ele sabia? Você sabe como ele sabia? Não? Quando Paulo estava caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Eu te falei que vai ser meio tricky, hein? Vai ser meio descarregadinho aqui. Aí eu faço pergunta também, porque eu quero que você participe, eu não quero que você seja espectador, não. O que aconteceu quando Paulo estava a Damasco? Indo. O quê? Agora me falei, está indo fazer o quê? Perseguir, né? Aí aconteceu o quê? Ele não caiu do cavalo, gente. Caiu do cavalo, eu caí quando eu estava na 6ª série, eu caí. Ele não caiu. Aconteceu o quê? Ele teve uma luz, interviu, parou de frente a ele, parou ele. Aí ele caiu. Não foi assim, não? Ou eu estou enganado, estou lendo a minha Bíblia, está diferente. Aí o que aconteceu ali? Não sou para falar, não. O que aconteceu, gente? E o Senhor falou o quê? Tá, e o que mais? Não aconteceu mais nada, não? Aí todo mundo viu, ele foi para onde, dali? Aí na casa de quem? Mas ele foi para outro lugar. Depois Deus falou com Ananias para ir lá, né? Não foi isso, não? Tá, mas resumindo a história foi que Paulo estava lá, jejuando lá por uns dias lá, não sei se foi 2 ou 3, estava cego, porque ele ficou cego. Aí Deus mandou falar com quem? Ananias, Esther? O profeta lá? Falou o que com ele? Isso, vai lá na casa onde Paulo está, porque ele está orando, e eu quero usar aquele homem. E o que ele falou mais? Ananias falou o quê?
Ficou com medo, está vendo? Qual foi o obstáculo aí? Teve obstáculo. Ananias não é um homem de Deus? Teve um obstáculo, teve medo. Por quê? Né? Tinha perseguição e tudo. Mas ele fala o quê? Mas olha, mas esse homem aí está matando todos os cristãos, você está me mandando lá para quê? Fazer o quê? Contextualizar no dia de hoje, né? Aí ele falou o quê, Esther? Dá um microfone para ela, essa parte é importante. Ele é um vaso escolhido. Para quê? Para anunciar o meu nome. Entre os reis, os príncipes... Não, mas eu quero uma coisa mais específica. E ele deverá sofrer pelo meu nome. Pelo meu nome. Né? Eu só sei falar isso em inglês, eu falo em português não. Mas deve ser assim, não é? Agora sei... Como é que é? E ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nossa, essa palavra é bem mais fácil em português. Em inglês, ó, he must suffer for my name. Ele deverá sofrer pelo meu nome. Eu falo assim, se Deus me desse chamado, estou fora. Tá louco, quem quer receber um chamado desse? Então, está vendo? Deus revelou para ele. Então, essas coisas são difíceis. Agora, relacionamentos têm problemas, dá problemas no campo. Eu fugi da sua pergunta, eu falo muito. Ah, sim. Tá, gente, eu não tenho amnésia não, tá? Só estou trabalhando um negócio aqui. Aí, por exemplo, não dá para desistir? Eu já falei, eu não pegaria esse chamado de jeito nenhum. Você deve sofrer, deverá sofrer, não pegaria não. Então, o Paulo mesmo, em situações difíceis, Deus falou, olha, você vai para Roma. Os irmãos tudo profetizando, não vai, porque você vai morrer assim, assim, assim. Mas Paulo sabia que ele deveria sofrer pelo nome daquele que chamou para fazer missões. Era a missão da vida dele. Eu tenho a missão da minha vida. A missão da minha vida é treinar os santos para a batalha. Tanto é, quando eu estava antes do Covid, eu estava na Tanzânia, foi lá que Deus confirmou isso, que o meu chamado é treinar os santos para a batalha. Como? Eu deveria de treinar plantadores de igreja, treinar a igreja de hoje e alinhar essa igreja de hoje aos princípios bíblicos de Atos dos Apóstolos. Falei assim, Deus, você está brincando. Ministério de João, você quer que minha cabeça seja entregue numa bandeja de prata? Não, você está brincando comigo. Mas eu já estava fazendo isso, então eu não estou com medo. Nós vamos chegar mais além. Tá bom por aqui? Vamos na próxima, gente. Qual é a próxima? Acho que o senhor acabou de responder. É? Que é treinar líder, né? Minha pergunta é, atualmente, como é o seu trabalho no campo missionário? Então tá bom para vocês entenderam? Tá, mas eu não respondi não. O meu trabalho no campo missionário hoje é treinar líderes, né, líderes e plantadores de igreja. Eu tenho uma escola de 6 meses que eu mudei para 3, de 3 a 6 semanas. De 3 meses a 6 semanas, onde eu treino líderes, projetos mesmo, bem puxado mesmo, onde pessoas vão pioneirar novas bases, novos departamentos em áreas não alcançadas e implantação de igreja, que é desenhada especificamente para alcançar povos não alcançados. Você sabe o que são povos não alcançados? Sim, mas é mais do que isso. Primeiro, eles moram em áreas remotas, onde não tem luz, não tem água encanada e tudo mais. E eles também não conhecem ninguém que conhece. Não funciona assim não. Ele não conhece nenhuma pessoa que sabe quem tem uma Bíblia ou que seja cristão. Então não tem como ser evangelizado sem ajuda externa. Então, esses são os povos não alcançados. Por exemplo, a França. A França é um país não alcançado? Pois é, mas eles são grupos não alcançados ou não? São. Eles têm todos os recursos, eles tiveram a reforma, tem internet, tem tudo, tem Bíblia, tem tudo, mas menos de 2% da população são cristãos. Tem esse ponto também. Estatístico, se tiver menos de 2%, não alcançado, tipo o Japão. Então, vamos para frente agora. Então, acho que, Geraldo, essa pergunta você já até respondeu. Qual a sua experiência no campo missionário que mais o marcou de forma positiva ou negativa? Você falou da vaca ali, eu lembrei. Ah, mas não aconteceu nada comigo. Aconteceu com a vaca, né, coitada?
Olha só, eu anotei alguma coisa ali sobre isso. Eu nunca tive uma experiência negativa, não. Mas o que eu te disse antes seriam os relacionamentos que podem ser dificultosos. Agora, positiva, todas elas são, porque não tem nada melhor do que você trabalhar com alguém e essa pessoa ser transformada pela palavra de Deus e você ver isso transformar a sociedade. Por exemplo, isso eu vou te falar, depois vocês não brigam comigo não, tá, pastor? Se eu abrir uma nova célula dentro de Laranjeiras, provavelmente não vai sofrer o mesmo efeito e ser tão grande e transformador. Sabe por quê? Porque as pessoas em Laranjeiras, geralmente elas estão sempre acomodadas, elas têm tudo em volta de Laranjeiras, tudo, não tem muita necessidade. Se eu abrir uma célula num lugar mais dificultoso, mais pobre, e se aquela pessoa aceitar Jesus lá, aquelas pessoas da rua vão ver e vai transformar e vai fazer a diferença. Oi? Então vai fazer mais diferença. Vai impactar as pessoas. Poxa, aquela pessoa, ela mudou. Olha, meu Deus, como ela mudou. Aí todo mundo vai querer saber o que aconteceu e vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então vai transformar, vai impactar muito mais, porque lá tem mais necessidade. Eu vou explicar isso daqui a pouco, numa próxima pergunta que vai chegar. Tudo bem? Fala. Pessoal, mentira. Qual a sua percepção? Bom dia. Qual a sua percepção quando você explica para um povo, para pessoas que não conhecem Deus, não conhecem o nosso Deus? Por exemplo, você vai para um local, eu conheço mais a região da Bahia, você vai para o interior da Bahia e ninguém sabe, não conhece uma Bíblia, ninguém sabe sobre Deus. Você acha mais fácil explicar para essas pessoas sobre Deus? Ou é mais difícil, por exemplo, explicar para as pessoas que já conhecem um pouco da Bíblia e você precisa explicar sobre a palavra? Por exemplo, qual é o seu grau de eu quero saber sua percepção no quesito de paixão, de explicar para uma pessoa, olha, existe um Deus e assim, mas antes de te falar sobre isso, eu preciso te dar um pouco de comida, e aí a gente vai beber uma água e eu vou te explicar um pouco mais. E como é que é a sua percepção, como é que é essa questão da paixão pelo Evangelho? Queria nesse assim. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me perguntando se eu devo falar para a pessoa que não conhece a Jesus ou uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento? Foi isso que você disse ou não? O que você sente isso da reação da população, por exemplo, igual você falou no exemplo aí. Eu cheguei numa cidade, ninguém sabia sobre Deus e comecei uma célula ali, comecei a pregar a palavra, um outro veio, começou a participar, vai juntando todo mundo ali, todo mundo está muito feliz, engajado na palavra de Deus. Queria saber sua percepção e também sobre, é mais fácil tratar com pessoas que não conhecem a palavra ou aqueles que já conhecem? Olha só, dentro da implantação de igreja, a qual eu ensino, você faz a implantação de igreja, os princípios que eu uso, do zero, ou de uma igreja que está morrendo, que morreu, onde que já existe, está fraca. Tá? Se você chega num lugar onde não tem ninguém, lógico, você vai investir nas pessoas que não têm Jesus, que não sabem nada. Por quê? Você vai moldar a pessoa, aquele grupo de pessoas, de acordo com os princípios aos quais você precisa que sejam multiplicados como prioridade. Então, é por aí. Respondi, eu preciso explicar mais. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. 7. Se você voltar ao seu tempo e tivesse... Sim. Já sabe qual é a pergunta? Se você voltasse ao tempo e te dessem a oportunidade para decidir fazer o que fez até agora, faria novamente? Faria bem mais diferente, né? Teria mais experiências. Com o que eu sei agora, sim. Talvez do 0 a 0 teria que pensar muito, mas sim. Seria assim. É muito bom trabalhar para Deus. É privilégio. É difícil. Não vou dizer que é fácil, não. Tem suas dificuldades, as renúncias, né? Vocês me perguntaram sobre
Obstáculos. Não falaram sobre renúncias. Renúncia é outro assunto. Com o conhecimento que eu tenho hoje, sim. Muito. Isso é mais complicado. Tipo, hoje eu já sei mais. Ok, vamos ser simples, né? Como nós somos. Quando eu comecei, eu falei para o pastor outro dia, olha só, se nós somos os novos convertidos, e se esse novo convertido, ele não evangeliza nos próximos 3 meses que ele é convertido, que está cheio, está derramando, está incomodando todo mundo, se ele não faz, ele nunca mais vai fazer. Eu sei que é meio radical da minha parte, tá? Mas eu falo isso. Eu ensino sobre isso, eu tenho que falar a verdade. Então, só que quando eu me converti, o trabalho foi tanto que eu incomodava todo mundo. Eu evangelizava o crente, o descrente, o testemunho de Jeová, os mormons que moravam lá na rua. Olha, nosso pai. As irmãzinhas do testemunho de Jeová ficavam nervosas comigo. Eu quero te falar sobre o Jeová. É? Qual deles? Como assim? Você está zombando de mim, ué? Você é testemunho de Jeová, não é? Eu também sou, só que eu sou autêntico. E você? Você é? Porque tem 100, qual deles? Entendeu? Dá trabalho. Um dia eu cheguei para o pastor Voteci com 300 perguntas. Pastor, esse povo aqui, ó, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, eles ficaram lá. Para onde que eles foram? Pastor, você não me respondeu até hoje, hein? Gente, eu sou difícil demais. Eu estudo o dia inteiro, eu fico olhando coisas e falo assim, gente, isso não existe. Às vezes eu estou lá em casa fazendo as minhas coisas e estou ouvindo a minha Bíblia. Eu não arrumo, porque eu moro sozinho, eu tenho que fazer tudo, lembra, né? Eu lavo roupa, tenho que cozinhar, tenho uma casa. Aí a Bíblia está lá passando e eu estou ouvindo. Ih, Deus, você é doido demais. Pirou a cabeça? E esse povo aí, Deus? Ali, o cara ali, o Saul falou que era para o futuro. Você só mandou matar o cara segurou lá. Não, Deus, esse povo você é difícil demais. Aí eu vou conversando, entendeu? Pirando assim, ó. Mas vamos lá, qual que é a próxima? 3 meses, ele não falar do amor, daquilo que ele recebeu, ele estagna, né? Estagna. O pastor Valteci, quando me converti em 89, ele fazia isso na igreja, né? Que era essa igreja aí que você nasceu, né? Eu também nasci ali. Então, há 35 anos atrás. Ele fazia assim, a gente batizava, a gente fazia a escola, os 9 meses de discipulado, e tinha que levar uma pessoa na igreja. A gente já tinha que evangelizar uma pessoa e levar no próximo culto que a gente fosse. Ele fez isso com a gente. Tá. Bom, obrigado. Vamos lá, gente, para a próxima. Em quantos países você já foi? Olha, trabalhando em curto e longo prazo, eu fui em 25 países, mas não é muita coisa não. Porque todo mundo que eu conheço já viajou bastante, e eu não estou tentando colocar vistos no meu passaporte, não. Eu tento obedecer. Se fosse obedecer, e se eu tivesse as condições financeiras, já teria viajado mais. 9. Então, missionário, desses países que você acabou de falar que já passou, né? Qual desses que você teve mais sentiu dificuldade para pregar o evangelho? E a respeito da perseguição, onde você percebeu, né, maior perseguição? Tá. País de maior dificuldade, vou responder uma coisa, perseguição, vou falar de outra coisa, tá bom? Então, o país com mais dificuldade que eu fui até hoje para falar de Cristo, Suíça. Por quê? Vou te explicar. Na Suíça, na Constituição da Suíça, fala que Deus faz parte da Constituição e da cultura deles. Só que o povo do dia a dia na Suíça não tem Deus na cultura. Então, tirar Deus da Constituição não é problema, mas tirar Deus da cultura já é devastado o suficiente. O suíço tem tudo,
Não precisam de Deus, não precisam de nada, eles falam que eles fazem tudo, eles mesmos, das próprias mãos deles. Um país super abençoado, tem tudo, eles trabalham feito doido durante o verão todinho para armazenar diante daquelas pequenas vilas. Então, esse é o trabalho deles. Nós fazemos assim, somos assim. É o que eles dizem. E eu brigava com eles. Mas só porque você acha que é assim, não tem só porque esse é o jeito suíço, não quer dizer que é a forma certa. Os pensares deles são dessa forma. Então, na Suíça, eu não posso sair na Suíça e evangelizar as pessoas, porque eles têm direitos constitucionais. E eu não posso ficar evangelizando, dar uma Bíblia, um folheto. Eu vou ser preso. Não é aberto como uma opressão, mas está na cultura. Tipo, por exemplo, eu posso até não gostar de você, brigar com você, mas eu te falo, merci, falo muito obrigado e tudo, mas estou te dando, né? Foi educação. Mas a Suíça, você sabe, a Suíça é um país neutro. Mas a Suíça não é um país neutro porque tem bons princípios, é porque eles querem ganhar vantagem de todos os lados, do lado ruim e do lado bom. Então eles vivem diante no muro, não é morno, nem é quente, nem é frio. Então esse é a pior da situação. Tá? A Suíça foi o lugar mais difícil de fazer esse trabalho. Tanto é, por exemplo, tá certo, eu sou um missionário, mas eu não me apresento em todos os lugares como um missionário. Eu faço parte de uma universidade cristã e eu estou fazendo uma pesquisa no campo, uma pesquisa antropológica. Eu me introduzo dessa forma. Tipo, por exemplo, perseguição, né? A primeira parte está bom? A segunda parte, perseguição. Isso é muito relativo, porque perseguições, elas não são a nível nacional completamente. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque a Geocum, nós temos pessoas que trabalham em todos os países do mundo, inclusive os países muçulmanos. Por exemplo, quando eu estava na Indonésia, eu trabalhei em Jakarta, em Surabaya e em Bali. Em Jakarta, na Indonésia, é 98% de país de povo muçulmano. E só para você saber, Nepal e Indonésia são dois países que têm mais crescimento evangélico no mundo hoje. E Nepal é totalmente hinduísmo, e é bem perigoso, tem diferentes cantões, e é bem rígido, mas está crescendo. Por exemplo, quando eu estava no Nepal, eu fui lá por 3 semanas para treinar plantadores de igreja. Eles vieram todos das montanhas, líderes que moravam nas montanhas, desceram para vir para Katmandu, e eu dei aula para eles durante 3 semanas. E lá em Jakarta, eu só fui lá porque eu fui receber 2 equipes da Suíça que a gente havia mandado durante o tsunami, e eles estavam totalmente devastados, porque eram jovens, não tinham experiência. Então eu trouxe eles para a Indonésia, arranjei tudo lá para eles descansarem por uma semana e mandá-los de volta. Então, nós fomos para um shopping uma vez, tinha uma loja cristã que tocava música cristã, então não tinha tanto problema. Nós fomos para Surabaya. Surabaya é onde que são gerados os kamikazes, aquelas pessoas bombas, são radicais extremistas. Não tivemos problema, nós evangelizamos, trabalhamos, fomos para Bali. Bali vocês conhecem, é circuito de surf, né, mundial. E lá são mais hindus, não tivemos problema. Então você tem que saber isso, ponderar isso. Beleza? Posso pergunta? 10. Você já foi ameaçado por pregar o evangelho em vários lugares? Não, eu nunca fui ameaçado por pregar o evangelho. Eu fui ameaçado porque eu reprovei uma aluna. Aí ela falou que ia mandar, ela morava numa favela na África do Sul, mora ainda, e ela disse que ia mandar a gangue lá dos amigos dela para me matar porque eu a reprovei, sabe? É terrível, porque ela vai nesses... Porque lá na África do Sul é muito comum um cristão ser macumbeiro. A gente usa a palavra macumbeiro aqui, né? Não é espírito, é macumbeiro mesmo. Lá a gente chama sangoma. Porque eles têm muito práticas ancestrais. É muito difícil para o africano sair das práticas ancestrais. Eles vêm para as igrejas, mas continuam praticando. Até o presidente da África do Sul faz. Então, em outros países da África também, tipo Nigéria, pior ainda,
Eles têm muito esse tipo de coisa, e eles vêm para a igreja dessa forma. E muitas áreas africanas também, eles acham que é melhor ir nos doutores deles, que são os curandeiros, do que crer no médico de branco. Então, eles vão, mas estão lá. A África precisa muito de discipulado sério. Tá, próximo? Missionário, em toda a sua trajetória, teve alguém especial que você treinou no campo missionário e que hoje te traz muita alegria com o seu trabalho estando frutificando? E quem é esse pessoal? Tá, eu acho que tem vários, mas tem alguns que eu conheço mais próximo. Por exemplo, tem um rapaz chamado Silvan, ele mora na Suíça e eu sou o mentor dele. Ele faz um trabalho similar ao meu, só que ele trabalha com os países bálticos. Ele está treinando e discipulando pessoas que podem discipular outros. É mais básico do que o trabalho que eu faço, mas ele está bem desenvolvido. Ele agora, por exemplo, ele está em 2 países agora, nos países bálticos agora, fazendo um trabalho nesse exato momento. E então ele tem crescido, é um jovem, está trabalhando às vezes mais sozinho, porque ele estava trabalhando com uma outra equipe, e Deus falou para ele começar a própria equipe dele. Então ele está fazendo um bom trabalho. Esse é um. Agora eu tenho não terminei, eu tenho várias pessoas. Então eu tenho um rapaz também, o nome dele é Gershom Shikala, ele é da Zâmbia, e nós trabalhamos juntos uma vez, e quando eu era meu aluno, ele foi para o Quênia, para Moabila, quase perto da Tanzânia, e nesse lugar tem muito witch doctors, feiticeiros. E eles estavam trabalhando lá como uma equipe da minha escola de implantação de igreja, e todos os dias os demônios vinham, levantavam a cama deles, com eles na cama, colocava fogo no lampião e acendia as lanternas deles. Mas esses demônios nunca tocaram nele. Mas um dia esses demônios passaram, era o curandeiro que se materializava em espírito, tá? Veio, pegou um pastor que estava no outro quarto e bateu muito nesse pastor, jogava ele para cima, para baixo, para o lado, como se fosse um tapete. E ele gritava, e meus alunos ouviram tudo isso, a vila toda ouviu isso do outro dia, mas eles não fizeram nada com meus alunos. E eu estava na minha casa, na África do Sul, e Deus começou a falar sobre isso. Eu liguei para os meus alunos, mas eles não conseguiam falar, mas está acontecendo isso, até que eles me disseram que eu estava tendo um ataque demoníaco, mas não com eles, mas eles estavam lá. Aí eu viajei para lá, e mas esse rapaz, Gershon, que era um da equipe, nós oramos 7 dias em mistério, só em línguas. Eu não dormia. Eu deitava na cama, os morcegos passavam, parecia um helicóptero. Aí debaixo da cama tinha tarântulas ou ratos. No outro cantinho tinha uma cobra. Eu falei assim, meu Deus, vou sair daqui vivo não. 7 dias, gente, não tinha condição. E hoje esse rapaz, ele está trabalhando, sabe onde? Em Hollywood. Ele trabalha com atores. Um rapaz que mal falava inglês. E ele tem até dificuldade de falar, porque ele não fala ele fala de lado, mas lida. Ele fala desse jeito. E está lá em Hollywood agora, trabalhando com atores. Aí eu tenho o Robério. Robério, ele é nordestino aqui do Brasil. Hoje ele está para ser o líder nacional da Jokun lá em Taiwan. E é onde eu vou trabalhar no futuro, porque trabalhei 5 anos direto na África Francesa, treinando líderes, os quais eu já pioneirei uma base com o meu líder, Billy Francis. Já mudei de Robério para Billy Francis, desculpa, falo demais. Já fui lá, já mudei de pessoa, tá? Eu volto depois. E então, esse Billy Francis, ele é da Costa do Marfim. Eu treinei, abri uma base junto com ele, e a escola de implantação de igreja já acontece lá, já tem 5 anos, na própria língua. Eu traduzi todo o material em francês, já treinei todo mundo, e eles rodam a base. Tem 5 escolas, já tem 5 anos que a escola de implantação de igreja acontece lá na Costa do Marfim, desse Billy Francis. Voltando para o Robério, porque eu terminei 5 anos na África Francesa, agora eu vou trabalhar na Ásia, e nós vamos levar a escola
para Taiwan, porque Robério ele quer treinar os chineses. Então vai ser onde eu vou trabalhar nos próximos anos. Se Deus quiser, né? Tá bom? Tem mais gente que quer que fale mais? Ok, vamos para 11, vamos para 11. Oi? 12. De todos os países que você já visitou, qual você achou mais exótico e por quê? Essa pergunta é simples, né? Em Singapura, eu acho que é um país exótico. O que eu fui fazer em Singapura? Eu fui fazer um curso de especialização pastoral com o Hagai Instituto. Vocês conhecem, né? O pastor conhece. O Hagai Instituto é um instituto de liderança muito prestigioso no mundo. Então, eu fui lá fazer esse curso de especialização pastoral. É um treinamento de um mês. E é um país muito bonito, muito exótico. Por quê? Eles têm 3 culturas. Eles têm hindu, chineses e maleio. E eles falam 4 idiomas também, né? Inclusive o inglês. Então tem muita comida, tem muita cultura boa. Então é um país exótico. Também tem a Índia. Tem mais de 500 línguas, mais de 500 grupos de pessoas, comida maravilhosa. Porque essa comida que tem cravo, tem gengibre, tem pimenta, tem cebola, tem alho, tem canela, tem erva doce. Eu amo esses troços. É muito bom. Eu falo assim, gente, eu não estou comendo comida, estou comendo remédio, uma estroça. Então, quando eu estou ficando com a imunidade baixa, fico gripado, o que eu faço? Vou lá, faço comida indiana, como até... E faço um chá também, com aquelas mesmas coisas que eu botei no comida, faço um chá e tomo. Aí eu fico bom, rapidinho. E o outro é a África do Sul, onde eu moro. A África do Sul tem 11 línguas oficiais, tem 11 tribos. E tem muita coisa diferente. Então, é bem exótico. 13. A gente tem uma aqui. Que tipo de comida já comeu que não comeria mais? Olha, eu comida, eu como de tudo. Desde que tem sazon, né? Conhece a piada, né? Sazon, gente, amor. Nossa, vocês não são daqui, não é? Tem a propaganda aí, tudo que foi com amor. Amor é sazon. Olha só, eu comi cactos lá no México. Eu estava trabalhando no México, quando eu estava fazendo a minha escola bíblica lá nos Estados Unidos, e nós fomos para um lugar que é um deserto. Gente, você já andou onde tem pó lunar, de 20 centímetros de pó? Você andava assim, ó, tipo lá no astronauta, e subia até na tua cabeça, aquele pó. Para tomar banho, era 1 litro de água. Você lavava a cabeça na bacia, e o cabelo ficava parecendo os Simpsons, assim, ó. A cara fazia isso aqui, ó. Puxava, está dando crateras, quebrando tudo. 1 litro de água. E a gente comia cacto. Agora, cacto, os bois, os bichos lá também comiam, né? Agora, o meu medo de comer o cacto não era por causa do cacto, porque parecia mais o quê? Chuchu, não tinha nada lá, só tinha água, né? Mas é porque as cobras no deserto vêm, injeta nos cactos, toma água e vai embora. Agora você imagina, eu vou lá depois, como tal do veneno? Não rola não, é. No futuro, eu prefiro a feijoada deles. Eu quase tive um trauma, mas a feijoada estava ok. Porque eles pegam o feijão tudo branco lá, os pedaços de carne, tudo branco assim, e cozinham, é a feijoada. Fazer o quê, né? Mas o cacto não. A feijoada eu como, mas o cacto não. Aí, ok, esse daí eu não comi, eu provei. Na Indonésia eu provei cachorro. Não. Olha, gente, que negócio parou. Não foi um pedaço, não, tá, gente? Foi um fio assim, ó. Esse negócio parou aqui, mas não desce, não. Eu acho o seguinte: como missionário, porque eles me ofereceram. Você está no campo missionário, se você não comer, é feio. Agora, o seguinte: se você me dá o tal do cachorro, não precisa falar que é cachorro, né? Mas se é o que ele come, eu vou comer. Mas lá tinha esses instantonuros asiáticos, maravilhosos, até um que você frita assim lá, marronzinho, que era gostoso. Não, pode. Aqui, come a sua especiaria, o seu negócio gostoso aí e tal. Eu sou mais simples, me dá só um macarrãozinho aqui, vou comer. Aí fiz isso, mas não descia não, rapaz. Esse negócio é difícil, viu? Agora, você tem que entender que isso é cultural. Por exemplo, na Coreia, até na Coreia do Sul, se cria um cachorro
para comer. Geralmente quem come são os homens, não me pergunto por quê. Talvez é porque os homens são mais corajosos. Tá bom por aí? 14. Aí depois da 15, eu só vou falar, se tiver uma 15, só vou dar uma palavrinha rapidinha, tá? 14. Da culinária dos países onde você esteve, qual é a que te agrada mais e por quê? Qual que você acha que é, gente? Hã? Indiana. A indiana. Ah, você quer comer creme todo dia? Oh, deixa eu te falar uma coisa, porque vai ter uma pergunta aí que eu vou responder isso. Por exemplo, os italianos e os franceses brigam muito. Por quê? Todos os dois cozinham bem. Mas na França, tudo começa com batata e manteiga. Os italianos odeiam. Agora, na Itália, olha só, gente, o italiano é inteligente. Ele colocou bacon, queijo e ovos num prato. O cara é maravilhoso, pô. Não, falando gíria aqui, ó, meu Deus, está tudo já. Então, se o italiano consegue colocar queijo, ovo e bacon num prato, isso é maravilha. Pode, não vai começar com batata e manteiga? Tá, vamos embora. Qual é o próximo? Bom dia. Aqui. Onde? Do lado de cá. Você tem algum hobby? Qual é? Com que frequência você faz os seus hobbies? Você consegue, diante de tantas atividades? Olha, eu cozinho. É um hobby, né? Eu escrevo também, quando tem tempo. Eu fiz um livro, eu espero que vocês comprem esse livro para me ajudar a ir viajar para Filipinas. À noite a gente vai colocar ali, se você puder comprar. Mesmo que você não precise, compre para alguém, abençoe alguém. Não pense em você não, pense em alguém que você pode abençoar. E eu também eu pinto quadros nas horas de folga para tirar a pressão, estresse, aí eu pinto também. O quê? Ah, tá. Oi? Oi? O que tem? Ah, eu não moro aqui, né? Não estão aqui, né? Estou na África do Sul. E ore para eu vender, porque eu preciso de fazer meu futuro, né? Preciso de viajar, tem umas viagens para fazer. Ir a Taiwan, ir para Filipinas. Oi? Para quê? Gente, meu Pix está aqui, fica à vontade. Vou botar ali no telão ali. Ó. Tá. Qual que é a próxima pergunta? Terminou? Foi a 15? Então, gente, olha só. É muito importante a palavra de Deus, não interessa qual nível de missionário que você é. Deixa eu te contar uma história, eu contei para o pastor Botecê outro dia. Lá na Coreia nós temos Coreia do Sul e do Norte, né? A Coreia do Sul era um país extremamente pobre, pobre mesmo, sem nada, eles só tinham arroz para comer. Aí a palavra de Deus entrou lá de uma forma. Aí fizeram o seguinte, olha, precisamos de ensinar o nosso povo a ler e escrever, porque o nosso povo é pobre porque não consegue ler e escrever. Só que eles também pensavam que eles eram pobres, que eles copiavam os caracteres chineses. Então eles criaram uma nova língua para os coreanos e usou menos caracteres chineses. Aquilo ali deu impacto na nação. Tanto é que as pessoas mais eruditas, ricas, tentaram destruir esse método, até destruíram, mas não prevaleceu. E a Coreia, ela mudou. Hoje em dia, nós temos igreja na Coreia de 1 milhão de pessoas. Nós temos a maior igreja presbiteriana do mundo, a maior metodista, a maior batista, a maior pentecostal, está tudo lá. E eles conseguiram se tornar a 9ª economia do mundo em uma geração. Você imagina o que o Brasil pode fazer? Eles são um país muito pequeno. Coreia do Sul. Gente, transformaram a nação na 9ª economia do mundo em uma geração. Você imagina isso? Agora, Coreia do Norte. A Jocum também já trabalhou muito na Coreia do Norte. Uma das pessoas que ela perguntou,
que eu treinei, que faz diferença, que eu tenho orgulho, já foi à Coreia lá trabalhar, porque ele é músico, ele trabalha com a Vineyard de Anaheim, na Califórnia, e trabalha também no Havaí. Ele é coreano-americano. E ele foi à Coreia do Norte. Ele foi tocar lá. E na Coreia do Norte, gente, você também tem que entender o seguinte, que eu estava falando no grupo lá do pastor OTC, teve um missionário que levou a palavra. Ele morreu na beira de um rio. Foi morto. Mas nesse terreno onde foi morto, foi construída uma universidade cristã, onde os professores são cristãos. Teve outra revolução. Os comunistas mandaram todo mundo, de todas as escolas e igrejas, para o campo trabalhar. Essa escola não foi. E 2 igrejas também não foram tocadas. E uma pessoa que trabalha, pertence a essa igreja, trouxe o Loren, o líder da minha missão, para falar lá. Um jocubeiro depois foi preso. Ele foi condenado a 15 anos. E um ex-embaixador das Nações Unidas, que é amigo do Loren, falou assim: eu vou lá. Aí o Google falou o seguinte: não, eu vou junto. Eles foram. Só que Deus havia falado para o Loren que Deus ia unir as 2 Coreias através da internet. O Google ouviu, foi. Depois eles publicaram em Londres que a Coreia ia ser unificada através de internet. Mas Deus já tinha falado. E ele foi junto com o embaixador para liberar o rapaz. Só que ele foi liberado depois de 2 anos. Então, tem coisas acontecendo. Deus está acontecendo. Deus está nos dando uma janela. Esse é o nosso tempo. E o que você vai fazer? Você está preparado? Você está se preparando? O que nós vamos fazer? Para responder, para entrar nessa janela com Deus. Amém? Se vocês não tiverem nenhum